Lição 12 da série Teologia Básica, do tema Satanás, Humanidade e Raça Humana. O texto hoje de referência é Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao 8, que está escrito assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. O objetivo dessa lição é simples e direto. Vamos falar sobre 3 coisas: Satanás, o líder dos demônios, a humanidade e as suas particularidades, e a raça humana. Nossa intenção é tratar de forma bíblica esses 3 assuntos, buscando estabelecer um fundamento bíblico sobre cada um desses temas. Preciso te adiantar que é a nossa última aula desta série, cujo tema geral é o Deus que se revela como Criador. Bom, caminhamos até aqui e aprendemos muitas coisas, e todas elas estão evidenciando que o Deus das Escrituras Sagradas é um Deus criador e sustentador, a fonte de toda a existência. Meditamos também em como nossa devoção a esse Deus Criador transforma a nossa vida prática e nos faz verdadeiros adoradores. Bom, todas as lições estão disponíveis no canal, na playlist Teologia Básica, então use e abuse delas. Passemos agora ao nosso primeiro ponto de estudo hoje. Satanás, o líder dos demônios. Satanás significa adversário. Vimos no estudo anterior que os demônios estão em plena oposição a Deus, ao reino de Jesus e aos homens. Por isso a Bíblia diz que eles estão compromissados em matar, roubar e destruir. Esses são seus ofícios e são liderados por Satanás. É nessa condição de oposição, adversários de Deus, que Satanás é apresentado no Antigo Testamento. Veja alguns textos, como 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Todo bom leitor das Escrituras sabe que Davi foi o grande rei de Israel. Davi estabeleceu o reino e iniciou o processo de unificação, fazendo de Israel uma grande nação. Também é fácil perceber a simplicidade e humildade de Davi nas suas orações a Deus registradas nos Salmos. Porém, essa passagem que acabamos de ler revela que Davi é influenciado por Satanás e estabelece um censo, movido por um orgulho pecaminoso. Deus, não se agradando nada disso, pune a Israel e a Davi por não ter resistido a Satanás. No Novo Testamento, Satanás é apresentado de maneira mais reveladora, com termos que revelam outras facetas do líder dos anjos caídos. Os termos são diabo, acusador, Apolion, destruidor, tentador, maligno, príncipe e Deus deste mundo, que apontam para Satanás como aquele que preside sobre o estilo de vida daqueles que se opõem a Deus. Em João 8,44, Jesus apresenta Satanás como um homicida e pai da mentira. Resumindo, Satanás é apresentado como a serpente que enganou Eva e Adão. Veja o texto bíblico de Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Segue agora uma breve análise dessa figura rebelde a partir de alguns textos dos apóstolos. Veja o que eles dizem, como 2 Coríntios 11,14. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O contexto em que Paulo diz essas palavras é o dos falsos profetas e apóstolos. Paulo conecta essa falsidade à própria estratégia de Satanás em se transformar em anjo de luz, enganando todos aqueles que displicentemente são ludibriados pelo enganador. Outro texto que se considera é 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar.
A imagem criada em nosso imaginário a partir desse texto é chocante. Temos um adversário que está nos rodeando como um leão faminto pronto para nos devorar. A exortação de Pedro, o apóstolo que o próprio Jesus lhe chamou de opositor às coisas de Deus, Mateus 16, 23, é muito importante, a saber, sejam sóbrios e vigilantes. Bom, irmãos, concluindo nosso primeiro assunto, quero citar as palavras de Pecker aqui, né? Satanás, como foi o inimigo jurado de Cristo, assim ele é dos cristãos, esquadriando as fraquezas, desviando as forças e solapando a fé, a esperança e o caráter. Ele, Satanás, deve ser considerado com seriedade, pois a malícia e a astúcia o fazem temível, porém não seriamente a ponto de provocar um medo horroroso dele, uma vez que ele é um inimigo derrotado. Cristo triunfou sobre ele, e os cristãos também triunfarão sobre ele se lhe resistirem com os recursos supridos por Cristo. Pecker. Passemos ao nosso segundo tema dessa lição, a humanidade que Deus criou. Deus diz na sua palavra que criou os homens à sua imagem e semelhança. Isso significa que, de alguma forma, nós resplandecemos a imagem de Deus. Importante entender que nenhuma outra criatura recebeu essa bênção. Isso nos faz totalmente particulares em relação a toda a criação. Nesse ponto, quero citar as palavras de Pecker, pois ele fala de uma coisa muito importante, como, por exemplo, que a nossa semelhança com Deus é a essência de nosso ofício de corregentes com Ele sobre a criação. Vejamos o que ele diz. Deus fez o homem à sua própria imagem, de modo que os humanos são semelhantes a Deus como nenhuma outra criatura terrestre o é. Nos diz que a dignidade especial de sermos humanos é que, como tais, podemos refletir e reproduzir em nosso próprio nível de criaturas as santas características de Deus, e assim agir como seus representantes diretos na Terra. Foi para isso que os humanos foram criados, e em certo sentido somos humanos somente na medida em que vivemos de acordo com essa dignidade. Pecker. As palavras de Pecker são muito assertivas, pois refletimos a imagem de Deus na Terra, e a evidência mais poderosa disso é o instinto criador dos homens. Deus criou um mundo excelente, perfeito e cheio de detalhes milimetricamente pensados. O homem continua exercendo esse instinto criador por meio da criação de tecnologias e invenções que apontam diretamente para o Deus Pai, Criador de todas as coisas. O trabalho excelente de Deus na criação continua sendo visto no trabalho excelente dos homens. É nesse sentido que cada um de nós refletimos a imagem de Deus na Terra, trabalhando como seus corregentes na criação. É fato que com a entrada do pecado no mundo, nossa imagem de Deus foi desfigurada, mas não de um todo. Ainda podemos destacar, no mínimo, 4 pontos que nos explicam o que de fato significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Passemos a eles, né? O homem é um ser de alma, ou de espírito. O ser humano é um ser pessoal, relacional, autoconsciente, com uma capacidade maravilhosa de conhecer, entender e investigar, apto para o pensamento e ação. Isso é maravilhoso demais, pois aponta para o nosso próprio Deus. O segundo ponto é: o homem é um ser moral. O homem é um ser moral, no sentido de saber o que é certo e errado. Mesmo que o pecado tenha deturpado essa moralidade, ainda assim temos pecadores tentando ocultar seu pecado. E isso por si só já revela moralidade. Em Cristo Jesus, o homem está sendo restaurado na sua moralidade. Percebemos isso frequentemente nas Escrituras, como por exemplo no texto que vamos ler agora, Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos malignos e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viviam nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso:
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintam uns aos outros, isto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de seu Criador. Paulo conclama aos irmãos da igreja de Colossos que no poder de Cristo suprimam a vontade da carne e se revistam do novo homem que Cristo oferece. O próximo ponto a se destacar é: o homem está em relação com a criação. Deus deu a ordem de dominar e governar sobre a terra e sobre os animais. O homem está em profunda relação com toda a criação, assim como o próprio Deus também está. Veja o que Jesus diz em Mateus 5,45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Assim Deus governa e chama suas criaturas para fazerem o mesmo. E é nesse sentido que somos corregentes da criação. Mais uma vez, é preciso dizer que o pecado desfigurou essa relação do homem com a criação. No entanto, em Cristo todas as coisas estão sendo restauradas. O próximo ponto é: o homem em Cristo recebe vida eterna. Ao homem também foi dada a vida eterna. Adão, antes de pecar, era perfeito em sua eternidade. No entanto, com o pecado, a morte passou a todos os homens. Mas em Cristo recebemos a vitória sobre a morte e a beleza de uma vida na presença eterna de Deus. Para nossa conclusão desse ponto, quero mais uma vez citar as palavras de Becker. A queda diminuiu a imagem de Deus não somente em Adão, mas em toda a sua descendência, isto é, em toda a raça humana. Retemos a imagem estruturalmente no sentido de que nossa humanidade é intacta, porém não funcionalmente, porque somos agora escravos do pecado e incapazes de usar nossos poderes para espelhar a santidade de Deus. A regeneração inicia o processo de restauração da imagem moral de Deus em nossa vida. Porém, enquanto não estivermos plenamente santificados e glorificados, não refletiremos Deus perfeitamente, em pensamento, em ação, de modo como a espécie humana foi criada para fazer. Becker. Passemos então agora ao nosso último assunto dessa lição: a raça humana, corpo e alma, homem e mulher. Segundo Becker, o ser humano é constituído de um corpo material animado por um eu distinto e imaterial. Bom, a Sagrada Escritura chama esse eu de alma ou espírito. Importante entender é que alma e espírito não são coisas distintas. Sobre isso, penso ser importante citar novamente Becker. A ideia comum de que a alma é apenas um órgão da consciência temporal e que o espírito é um órgão distinto de comunhão com Deus trazido à vida na regeneração cria um descompasso entre o ensino bíblico e o uso da palavra. Além disso, ela conduz a um anti-intelectualismo deformado, segundo o qual o discernimento espiritual e o pensamento teológico são separados para empobrecimento de ambos, sendo a teologia tida como pró-alma e não espiritual, enquanto a percepção espiritual se imagina desvinculada do ensino e aprendizado, da verdade revelada de Deus. Becker. Na fala de Becker percebemos de onde surge a falsa ideia de que a teologia mata. Se o ser é corpo, a alma é espírito, e o conhecimento é tido como algo de segunda classe e que não engrandece a alma, a consequência lógica será um desprezo pelo conhecimento teológico, o que não é condizente com a verdade bíblica que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Claro que o pecado afetou não somente a natureza, e não somente o corpo humano com doenças e mazelas, mas a alma do ser também foi corrompida pelo pecado. Prova disso é que os homens não somente padecem com enfermidades no corpo, mas também com flagelos na alma e dos desejos que brotam num coração corrupto. Algo que, às vezes, não é compreendido por muitos dos cristãos é a própria morte. Na morte, a alma deixa o corpo, mas perceba, não como
os antigos gregos pensavam, pois os gregos antigos imaginavam a morte como a libertação da alma. Mas os cristãos sabem que tanto o corpo como a alma serão redimidos do pecado por meio da obra de Cristo, realizada na cruz. Mesmo que não saibamos com detalhes como será o nosso corpo glorificado, nos foi revelado que teremos um corpo na eternidade. Outra coisa importante de se destacar é que a humanidade foi criada por Deus em dois gêneros, masculino e feminino. Tanto homens como mulheres possuem a imagem e semelhança de Deus. Ambos possuem a mesma importância e dignidade, porém responsabilidades diferentes quando entram na aliança do matrimônio. Todas as questões de gêneros que enfrentamos hoje são nada mais, nada menos do que o antigo pecado operando nos desejos humanos. A questão continua sendo a quem você tem destinado a sua sexualidade. Se a Deus, lutará no poder do Espírito Santo para glorificar a Deus por meio da sua sexualidade. Se a sua sexualidade não é destinada a Deus, com certeza você se renderá aos desejos da carne. Tudo é uma questão de responder a seguinte pergunta: quem é o seu Senhor? Seus desejos ou o Deus Criador de toda a terra? Concluindo, queridos, foi ótimo fazer teologia com vocês durante esses meses. Rogo a Deus que todo esse conhecimento te ajude a viver uma vida de adoração plena e consciente diante de Deus. Que Deus te abençoe. E até a nossa próxima série de estudos. Abraço.